Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouco sobre array. Como eu já comentei no vídeo anterior, array é um tipo diferente de variável, porque a gente pode considerar que o array é um conjunto de variáveis. Tem uma variável que é um conjunto de variáveis, vamos dizer assim. O detalhe importante sobre esse tipo de variável é que as variáveis que compõem esse conjunto podem ser de qualquer tipo, podem ser numéricos, caracteres, lógicos, datas e até mesmo outros arrays. Então, uma array pode ser declarada, vamos avançar aqui, você pode declarar ela dessa forma, assim, array, dois pontos igual, aí entre chaves, né, os elementos que compõem essa array. Ou você pode declarar ela como uma array vazia, ou mesmo usando uma função array, que é utilizada também, que eu vou comentar alguma coisa no futuro, e ah, usando e acrescentar os elementos através da função add. Tá? Então, nesse caso daqui, por exemplo, que eu declarei, essa, essa array tem 4 elementos, sendo que os dois primeiros são numéricos e os dois outros são caracteres. Muitas vezes a gente declara uma array vazia, como essa que eu coloquei aqui embaixo, nesse conjunto aqui de declarações. E depois a gente vai acrescentando os elementos nela. Tá? Esse é um exemplo, né, na qual a gente faz essa adição. Tá? Adicionou 0 no primeiro elemento, o segundo, 1 como segundo elemento e assim por diante. Aí o inscrito me pediu para que a gente falasse sobre as arrays e colocamos alguns exemplos a mais, né, implicando em matrizes bidimensionais e tridimensionais. Então vamos lá. Como eu disse, uma array é uma variável que representa um conjunto de variáveis. Então, quando esse array apresenta variáveis simples, ou seja, números, caracteres, ah, variáveis lógicas e ou datas, né? A gente pode considerar isso como sendo um vetor. Então, um outro nome que a gente pode dar para um array ah, unidimensional, seria um vetor. Tá? Então, esse é uma das possibilidades que a gente tem. É um dos nomes, seria unidimensional. A gente chama de vetor porque, lembrando daqueles conceitos matemáticos que a gente tem. E vocês podem ver que se a gente fosse pensar nisso graficamente, a gente pensaria numa linha, numa sequência de caixinhas, né? Cada qual com um elemento. Lembrando que aqui eu coloquei dois numéricos e dois que são caracteres, ou strings, né? Mas poderia ter data, poderia ter lógico aqui no meio também, não teria problema nenhum. Só que para você considerar aqui como sendo de uma dimensão só, nenhum deles é um vetor, nenhum deles é um outro array. Tá? Então você tem um array composto de variáveis simples, podemos dizer assim, com esse tipo de representação gráfica. E aqui a gente tem aquele mesmo exemplo de a gente pensa nesse exemplo que eu coloquei e como a gente como a gente reconhece cada um. Para você reconhecer cada elemento da array, você vai colocar o nome da array, no caso aqui a array, é o nome da array, e entre colchetes o número do elemento. Então, elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4. Aqui vale ressaltar que um array em Clipper e em Harbor, ele tem como primeiro elemento o 1. O primeiro elemento dele tem índice 1, que aqui você coloca um índice, né? 1, 2, 3, 4 entre colchetes. É o índice dele, a posição dele dentro do array. Então, é o 1 o primeiro. Existem linguagens que consideram, como por exemplo o Python, considera o primeiro elemento como sendo zero, tá? O índice do primeiro elemento como sendo zero.
Então, você, em vez de falar array 1, você colocaria array 0. Só que se você colocar array 0 aqui, você vai ver que você vai obter um erro na hora de compilar, tá? E na hora de executar, porque ele vai tentar acessar um elemento com índice 0, sendo que para o array o primeiro elemento é sempre começando com 1. Tá? Então esse é um detalhe importante. Então a gente tem aqui somente uma dimensão, é uma linha. Tá? Aí um array bidimensional. O que é um array bidimensional? Ele também pode ser chamado por uma matriz. Se você for pensar nos conceitos matemáticos, um array bidimensional é uma matriz. Ele tem linhas e colunas. Então, cada linha cada elemento dele é formado por um array. Então, array 0, array o índice 0 é esse primeiro, 0, 1, AB. E o array índice 0 não, o array índice 1. O array índice 1 é esse primeiro array aqui, 0, 1, AB. E o array com índice 2 é o 2, 3, CD. Fica aqui como essa representação gráfica, que é como se fosse uma planilha do Excel que você vê. Tá? Então você tem uma tabela assim, né? Então você tem cada elemento dele cada elemento dele do array básico, né? Ele é um outro array. Então ele é composto por vários arrays. Tá? Então é o 0, 1, A, B é um array, 2, 3, C, D é outro array, e eles juntos formam um array que é essa matriz aqui. E aqui a gente consegue ver o que eu quis dizer com relação às posições. Então você tem, para referenciar cada elemento, você coloca o primeiro, que seria a linha, né, ou o primeiro elemento do array básico, e um segundo colchete, que seria o elemento dentro dessa linha. Então você tem 1, índice 1 é 0, índice 1, índice 2 é 1, índice 1, índice 3 é A, índice 1, índice 4 é B. Para a segunda linha, que seria o índice 2, o índice 1 é o primeiro elemento da segunda linha, portanto o número 2. Segundo elemento da segunda linha é o número 3. Terceiro elemento da segunda linha é a letra C. Quarto elemento da segunda linha é a letra D. Tá? Isso basicamente é um array bidimensional. Tá? Então, daqui vale lembrar aquela questão de que um elemento no array pode ser qualquer outro tipo de variável. Então, nesse caso daqui, você tem uma array que é mista, né? A primeira dimensão dela, que seria o vetor, é composto pelos números 0, 1, um outro array, a letra A e a letra B. Sendo que, obviamente, você não tem que colocar o array 1, 1, porque ele é um elemento único. Se você colocar o array 1, 1, ele vai dar erro, porque ele é só o número 0. O array 1, ele é só o número 0. Então você não tem como fazer uma referência a um segundo elemento. Você vai ter isso somente no terceiro elemento desse array, que é um outro array, que é o 2, 3 e C. Tá? Então essa é a parte mais confusa, a gente pode dizer, dos arrays. Porque o array no Clipper ele não é obrigatoriamente composto por elementos simples ou por arrays. Ele pode ser misto. Aqui, se a gente quisesse falar em dimensões, ficaria muito confuso, porque você tem alguns elementos que são de uma dimensão e você tem um elemento que tem duas dimensões. Tá? Então, por isso é difícil você falar em array dentro do Clipper pensando ou do HMG ou do Hardware,
pensando em uma coisa como unidimensional, bidimensional, tridimensional. De qualquer jeito, está aqui um exemplo de uma utilização com uma informação mista, um conjunto de variáveis de tipos mistos de variáveis dentro de um array. Tá? E aí como é que você utiliza? Por que você vai utilizar um array bidimensional? Vamos supor que você esteja usando uma coisa que é o mais normal de se utilizar, ele como linhas e colunas. Você pode colocar, por exemplo, um array que contém uma lista de produtos e a sua quantidade. Então, você vai ter o array a produtos. Cada linha desse array é um produto contendo um item, né? E dentro desse item, que é um outro array, dentro daquele array produtos, cada item você vai ter produto e quantidade. Então, o array a produtos é essa matriz aqui. Você tem, que eu coloquei graficamente, seria algo assim, essa matriz seria uma planilha do Excel, por exemplo, no qual você tem, aqui seriam, só pegaria essas partes mais claras, tá, para poder compor os componentes do array. Então seria o camisa azul, quantidade 10, é um item, camisa verde, quantidade 30, é o segundo item, sendo que cada item é um elemento de um outro array a produtos. Então é uma utilização disso. E na prática, isso daqui você usa como por exemplo, uma tabela. Você vai pegar uma tabela do banco de dados, basicamente é isso. Tá? Você vai ter aí uma tabela de produtos de estoque, na qual você vai ter o nome do produto, um código dele, tudo mais, e a quantidade, o valor e assim por diante. Então, cada item é uma linha. Uma outra aplicação que vocês, batendo o olho aqui, vocês já devem ter lembrado, é quando você usa isso daqui para um pedido, uma nota fiscal de entrada ou de saída, onde você tem o cabeçalho da nota, são as informações básicas da nota ou do pedido, e aí você tem os itens do pedido. Esses itens do pedido são uma matriz bidimensional, são um array bidimensional, é uma matriz na qual você coloca cada linha sendo um item do pedido ou um item da nota fiscal. Essas são as aplicações práticas disso. É como a gente usa para valer esse tipo de coisa. Tá? Então, ele forma mais ou menos uma planilha do Excel, uma tabela. Tá? E a gente já viu isso mesmo nas rotinas onde a gente usa o grid. Por exemplo, quando a gente tem aquela parte no nosso sistema onde a gente faz o controle de acesso, na parte onde a gente utiliza o acesso para cada usuário. Então vamos entrar, vou pegar aqui, executar o programinha só para vocês relembrarem. Aí a gente vai ver lá na prática onde é que tem isso. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui aquela telinha nossa daquele programa de controle, né, de acesso. E quando a gente vem aqui nos usuários, vocês têm aqui logo de cara um grid no qual você tem o nome do usuário, se ele é tipo administrador, se ele está bloqueado, se ele está excluído. Isso daqui nada mais é do que uma matriz ou um array de duas dimensões, no qual cada linha representa um usuário com o código, o nome, a flag ADM, block ou ESC, excluído, né? E ela compõe, então você tem cada linha é um array e
o grid em si, por si só é um array que tem como elementos esses outros arrays, tá? Então você tem aqui uma matriz ou um array bidimensional. Então vocês podem ver que isso daqui é uma coisa extremamente comum da gente usar, na qual todos os elementos do array principal, que é o grid, são arrays também, são vetores, né, arrays unidimensionais, e cada item, cada usuário aqui no caso, é um desses arrays unidimensionais, um desses vetores. E que na hora que você vai consultar, aí você consegue ver os detalhes dele. E como vocês podem ver aqui, eles chamam nessa tela um outro array também bidimensional, que é a questão das rotinas, na qual você vai ter em no conjunto desse grid, que é um array bidimensional, ele é composto de vários vetores, cada vetor informa a rotina e se a pessoa tem acesso ou não, um sim ou não, a consulta, inclusão, alteração, exclusão e relatório. Então você tem aqui esse outro grid aqui é um outro array composto por arrays, portanto um array bidimensional, certo? Ou uma matriz. Então, como vocês estão vendo aqui, é a coisa mais comum da gente utilizar. Tanto um array unidimensional, ou um vetor, quanto um array bidimensional, que é a matriz. São as coisas que a gente utiliza sempre. É um negócio no dia a dia. Tá? Então agora vamos voltar para a nossa apresentação, para continuar explicando o próximo exemplo, que é o mais confuso, que é justamente o principal que foi pedido por esse inscrito. Então vamos lá. Mas antes de voltar para falar do tridimensional, vamos só colocar aqui como a gente pode alimentar esses arrays bidimensionais, tá? Você pode fazer de uma forma direta, colocando que nem esse produtos, recebe, abre chaves para o array básico, aí abre chaves para o primeiro elemento, você coloca os elementos dele, fecha chaves, abre chave para o segundo elemento e coloca as informações, fecha a chave do segundo elemento, fecha a chave do geral. Essa é a maneira mais básica de você informar esse array, de você declarar isso. Tá? Ou você pode fazer adicionando linha por linha. Você declara um A produtos com conteúdo vazio, que é só com as chaves sem nada no meio, e aí você adiciona no A produtos cada uma delas, cada linha que seria cada array dentro dela. Tá? Esse é uma outra possibilidade. Ou o que fica mais documentado, pode dizer, seria o terceiro, no qual você vai ter um A produtos declarado em branco, um outro array aprod, também declarado em branco, no qual você adiciona cada elemento, no primeiro elemento aqui a camisa azul e o segundo elemento a quantidade, esse vai formar o aprod, e aí você adiciona, através do AADD, esse aprod no aprodutos. No final você vai ter o mesmo resultado, só que você, nessa terceira opção, você, claro, você escreve muito mais código, mas dependendo do que você está fazendo na codificação do programa que você está colocando, talvez fique muito mais bem documentado do que qualquer um dos outros. Tá? Então, a opção que você vai usar é a que você vai ficar melhor para o seu entendimento depois do programa, porque lembrando, todo programa tem manutenção. Enquanto se você colocar o primeiro da primeira forma aqui,
você vai sofrer mais na hora de fazer manutenção, porque a gente não se lembra efetivamente de tudo que a gente colocou num programa. Então, a gente precisa relembrar toda vez que você vai pegar um programa de novo que você desenvolveu há 1 ano e meio atrás, você com certeza vai encontrar algum problema de se lembrar de tudo que você fez. Então, quanto mais bem documentado, mesmo que isso signifique digitar mais códigos, melhor é. Mas aí vai da sua escolha. Isso é uma opção pessoal. E agora a tridimensional. Tridimensional é a mais confusa, pode-se dizer. Por quê? Porque você pode dizer que você tem um array básico, no qual dentro dele você colocou cada elemento sendo um outro array. Então isso é igual ao do bidimensional. Só que dentro desse array são outros arrays. Entendeu? Então você tem 3 dimensões. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, você tem cada cubinho desse daqui é um array. E você tem aqui as linhas. Então você tem esse primeiro conjunto aqui com seis arrays, com 6 elementos. Você vai ter uma matriz. E do lado dele, no fundo, na segunda dimensão, uma outra matriz. Então aí você tem, dependendo de como você declarar, é que você vai pegar cada informação disso. Tá? Então eu digo que daqui você precisa usar um pouco mais a imaginação, tá? Para conseguir utilizar. E como é que a gente pode pensar nisso de forma prática? Né? Vamos exemplificar. Esse inscrito me deu com esse vídeo, quando ele me mandou um e-mail falando sobre isso daí, eu falei, tá, me dá um exemplo disso. Porque eu pessoalmente nunca utilizei na prática isso daí. Possível é, eu nunca utilizei. Entanto, é possível que eu coloquei aqui os exemplos. Então ele me deu o exemplo de uma matriz não, um array tridimensional de endereços. Tá? Então, para colocar isso daí, a gente teria em uma dimensão os estados, dentro de que seria aquela básica, a maior de todas. Aí dentro dessa básica onde você tem os estados, cada elemento dela representa um estado. E ele é composto por cidades. Tá? Aqui no nosso exemplo eu já coloquei alguma coisa a mais para poder tornar isso mais utilizável. Tá? Então você tem o primeiro elemento aqui sendo as siglas dos estados. Aí dentro dele você tem uma outra dimensão que você vai ter as cidades, sendo que dentro de cada cidade você vai ter as ruas, que é a terceira dimensão. Tá? Se você utilizar isso de forma mais simples, sendo só composto por matriz, por vários vetores, vários arrays, você vai acabar incorrendo no problema de normalização de banco de dados, porque você vai ter que repetir a informação em vários níveis. Então, se você quiser colocar, por exemplo, todos sempre sendo matrizes, nunca tendo uma coisa de variável simples, por exemplo, aqui é uma variável simples, aqui o SP é uma variável simples. Aí você tem aqui São Paulo é uma variável simples, um código IBGE é o código IBGE da cidade de São Paulo. Para quem não sabe, todos os municípios no Brasil têm um código IBGE, então esse código é único, então você consegue daí se referenciar ao município.
Os estados também têm um código IBGE, tá? Mas a gente não costuma usar porque não há necessidade. Códigos são só duas letras, então não há necessidade. E aí você tem dentro disso daqui a lista de cidades. Se você quiser considerar isso como um cubo, que seria uma matriz tridimensional, ou um array tridimensional, aí você colocaria tudo repetindo dentro de cada linha. Então você teria, por exemplo, o primeiro elemento dessa Avenida Paulista, Avenida 23 de Maio, você teria também repetindo o cidade de São Paulo, o código IBGE da cidade de São Paulo e o estado de São Paulo, teria tudo repetindo. Então você incorreria naquele problema de normalização. Mas tudo bem. Se você quiser um cubo perfeito, você vai ter isso. Só que mesmo assim a gente não consegue um cubo perfeito quando se trata desse exemplo. Por quê? Porque a quantidade de ruas varia de uma cidade para outra. Então você não vai conseguir montar um cubo perfeito, tá? Mas você tem três dimensões. A primeira dimensão é o estado, a segunda dimensão é a cidade, a terceira dimensão são as ruas, tá? É assim que você conseguiria montar isso, um exemplo disso, tá? Essa é uma possibilidade, tá? E como eu já expliquei, você tem cada elemento de cada uma das matrizes pode ser um outro array ou não, tá? Dependendo de como você está organizando, tá? E aí, como a gente vai acessar? Antes deixa eu voltar aqui. Como a gente vai acessar? É daquela mesma forma que a gente tinha falado com os índices, tá? Só que acontece que você não tem em nenhuma documentação, não sei, sinceramente não testei se você consegue colocar três colchetes, três grupos de colchetes, mesmo porque eu nunca faria isso para montar isso, tá? Eu iria pegar e fazer a pesquisa, então, por cada coisa dessa. Então, você teria, por exemplo, eu quero o estado, eu queria saber ah, se a Avenida Paulista é uma rua da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Então eu iria lá, pegaria, separaria a dimensão na qual representa o estado de São Paulo, aí eu colocaria isso dentro de uma matriz bidimensional. Aí selecionaria nessa matriz bidimensional o item ao qual se refere a cidade de São Paulo e daí colocaria e esse item teria uma dimensão na qual você teria todas as ruas de São Paulo, na cidade de São Paulo. E aí eu poderia confirmar se a Avenida Paulista está entre elas. Então você teria aí dividido isso para utilizar a endereços, você dividiria em a estado, a cidade e, a estado, a cidade e a logradouros, podemos dizer assim, né? Que seriam são os estados, as cidades e os logradouros. Tá? Não é uma coisa simples de se imaginar, mas é isso que seria um array tridimensional. Tá? E aí você pode ter mais dimensões. Se você quiser extrapolar, você pode ter mais dimensões. Porque você pode falar isso daí a nível de Brasil. Agora você pode falar, eu quero a nível mundial. Então você acrescenta mais um nível e você coloca isso dizendo qual é o país. Todos os países têm os estados ou províncias, o nome que eles dão para o equivalente ao estado. Então você tem o país, você teria dentro de cada país você teria os estados ou províncias, dentro de cada estado ou província você teria cidades, dentro de cada cidade você teria as ruas. E se você quiser ainda definir aprofundar mais, dentro de cada rua você tem os números das casas ou apartamentos. Assim como você tem dentro do apartamento o número dentro dos prédios, né? Você tem os números dos apartamentos. Então você tem aí N dimensões, tá? E aí, então por isso eu coloquei aqui, ó. E como você guarda isso? Tá?
Você vai guardar isso daqui, na prática, em tabelas, onde você vai ter uma tabela com os estados, que seria com as siglas dos estados, isso você colocar num banco de dados. Tá? Uma tabela com os estados, teria siglas, aí a tabela para cidades, sendo que um dos campos dessas cidades contém o estado, a sigla do estado, para poder se referenciar, e uma tabela com os logradouros, sendo que cada elemento, né, cada logradouro, vai conter o código IBGE da cidade e o nome do logradouro. Então você consegue montar, gravar as informações para você usar no futuro ou resgatar essa informação para usar no sistema que você estiver colocando. Tá? Então você tem essas possibilidades. É um exemplo e é assim que você pode guardar uma coisa dessa. Fora isso, não tem muita maneira de você guardar, porque você não tem uma outra, não existe uma maneira de você guardar esse tipo de variável, né? E aqui eu coloquei quando utilizar isso daqui, seria vetores e matrizes bidimensionais, são usadas frequentemente. Basta lembrar daquele exemplo do grid que a gente viu agora há pouco, que eu mostrei na utilização do sistema. Mas quando você vai usar uma tridimensional, tá? Para usar uma tridimensional, você basicamente, como você tem que usar isso, carregar essa informação, seria através de um banco de dados, porque se você colocar isso pelo volume de informação que se espera ter para valer a pena usar uma matriz tridimensional, você teria um número de informações muito grande. Seria muito arriscado você pegar e fazer isso alimentando esse array tridimensional manualmente ou através de um, de um, de uma declaração, ou manter isso na variável, como variável de memória no programa que estivesse rodando. Porque se der uma oscilação de energia e você perder as suas variáveis de memória, você vai ter uma dor de cabeça gigante para conseguir alimentar isso de novo. Então você vai ter que guardar isso de alguma forma, ou através de um banco de dados, ou em planilhas, ou alguma coisa assim, em arquivos que você vai ter que você pode salvar ou carregar a qualquer momento, tá? E aí eu estou colocando a minha opinião pessoal. Para eu utilizar uma variável assim, eu iria verificar os seguintes pontos: a velocidade de acesso à informação, que é como você vai pegar essa informação. Por exemplo, se você tem ela num arquivo TXT, você vai ter um tempo para pegar esse arquivo, para abrir o arquivo, ler os dados, para colocar na memória. Se você tiver isso num banco de dados, aí depende também do banco de dados que você está utilizando, se é um SQL, se é um Oracle, se é um MySQL, se é um SQLite, porque cada um tem a sua velocidade específica de acesso e também depende da configuração, depende da máquina que está sendo, onde está cada um deles. Então, esse conjunto todo vai te dar uma velocidade de acesso a essa informação. E a quantidade de memória utilizada, porque você vai jogar esse monte de informação no seu computador para poder tratar as variáveis, como a gente sabe, variáveis são variáveis de memória, ou seja, você carregou as coisas na memória do seu computador, ou de um servidor, ou coisa assim. Então elas vão estar ocupando um tanto da memória daquele computador que vai, portanto, afetar a velocidade de processamento e a performance dele. Então você também é outra coisa que você vai levar em consideração, a velocidade de processamento envolvido para manusear essa informação e, portanto, o custo relacionado a esse processamento. Porque se você tiver, por exemplo, utilizando um servidor que esteja em um data center, se o servidor for seu, você não vai ter um custo de processamento, porque na verdade você está pagando um aluguel
para colocar aquele seu servidor lá. Agora, se você está alugando um servidor, provavelmente a pessoa que é proprietário, a empresa que é proprietária daquele servidor, vai te cobrar um valor pelo processamento, por tempo de processamento, uso de memória e tudo mais. Então você tem que levar tudo isso em consideração para saber se é melhor você carregar tudo na memória e ficar utilizando isso na memória, ou se sai mais barato, podemos dizer assim, para cada vez que você precisar, por exemplo, consultar a Avenida Paulista, você ir no banco de dados e consultar. Então, tudo isso tem que ser analisado para saber quando utilizar uma matriz tridimensional ou quando você deve buscar essa informação direto no meio onde ela está gravada, seja num arquivo TXT, seja num banco de dados ou tudo mais. Tá? Essa avaliação é uma avaliação de custo-benefício para poder saber se você vai usar uma matriz tridimensional ou não. Uma outra possibilidade que me passou, que eu quando estava escrevendo esse texto todo, me passou pela cabeça foi quando você está fazendo estudos que envolvem cálculos gigantescos, muito profundos, tal, e que aí sim você pode ser que cada nanosegundo faça uma diferença significativa, tá? Aí você pode falar, não, se para mim 2 nanosegundos faz diferença, eu vou botar isso na memória, porque é importante para a questão de performance daquilo que eu estou buscando, esse tempo, esse nanosegundo. Se você está utilizando uma coisa que é para uso das pessoas, um nanosegundo não vai fazer tanta diferença, provavelmente. Então aí você provavelmente vai optar por pegar essa informação no banco de dados ou guardar essa informação no banco de dados. Então é só esse ponto que eu queria ressaltar com relação ao uso de uma matriz tridimensional. Tá? Explicados o que são os tipos de array. Eu espero que tenha ficado claro. Se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, coloquem no comentário, porque pode ser que eu não tenha sido claro em algum ponto. Então, por favor, me perguntem se vocês ficaram com alguma dúvida. E vamos agora ver como você usa isso daqui, como você manipula esses arrays. Tanto no Clipper, quanto no Harbor, quanto no HMG, você utiliza essas 5 funções basicamente, além daquela forma de manipulação direta com os colchetes, né? Eu não vou, nesse vídeo, tratar das funções. Tá? Eu agora só estou citando que existem essas funções. Tá? Essas 5 funções. A array essa primeira função array que você usa para declarar uma array. O AADD, que a gente viu nos exemplos, que é para adição do elemento no array. O ASCAN, que busca o elemento no array. O ADEL, que elimina um elemento do array. E o asize, que você pode definir um tamanho de array através dele. Tá? E aí, em outro vídeo, a gente comenta sobre essa questão aqui dessas funções. Tá? Aliás, é uma boa coisa para vocês me colocarem aí nos comentários se vocês querem que eu veja, que eu já explique. Porque o próximo vídeo vai ser sobre a abrangência das variáveis. Tá? Que é aquela questão de onde você vê as variáveis, o conteúdo dessas variáveis. Então, o vídeo anterior a gente explicou sobre as variáveis de uma forma geral, todos os tipos que tem. Agora a gente detalhou sobre array, que é um tipo muito especial de variável, e o próximo vai ser sobre a abrangência. O vídeo depois da abrangência é que eu vou querer saber, então vocês, por favor, coloquem nos comentários o que vocês preferem que eu já vá envolver
essas funções, explicando e dando exemplo do uso dessas funções, já no vídeo após a abrangência, ou que eu vá explicar sobre outra coisa da linguagem, que aí eu não estou recordado agora sinceramente, mas deve ser provavelmente a questão de fluxo, né? Daquelas de while, for, essas coisas assim. São as outras coisas que a gente tem mais detalhes sobre a linguagem e deixar essa parte de funções para quando a gente estiver falando sobre funções de uma forma geral. Então, por favor, me deixem nos comentários se vocês querem ver isso agora, logo depois da abrangência, ou se vocês preferem ver isso lá junto com as outras funções, tá? Então, obrigado por assistir. Deixem seus comentários, dúvidas, sugestões. Se gostaram do vídeo, deixem seu like. Se não são inscritos, se inscrevam no canal. E não esqueçam de compartilhar com os amigos que possam se interessar também por esse tipo de conteúdo. Obrigado e até a próxima.